No vídeo de hoje, nós vamos fazer esse modelinho de chaveiro com sapatinho com frufru, só que eu vou dar outras opções também de pezinhos, para o caso de você não ter o sapatinho de boneca. E nós vamos fazer também neste tamanho de cabeça, que é o mesmo modelo da aula 1 do curso de personalização com a Barbie, onde eu fiz o chaveiro do Alan, flamenguista, mas se você não viu, não se preocupe que eu vou fazer um super resumo para você não ficar perdido. Meu nome é Lucimara Prestes e essa é a aula 2 do curso de personalização com a Barbie. Então vamos fazer. Eu já deixei pronto aqui o passo a passo para explicar para vocês que é mais fácil colocar as pernas, dependendo do modelo que você use, é mais fácil colocar primeiro, antes de fazer a parte do vestido. Mas, dependendo do modelo, você pode colocar depois também. Vou tirar aqui para mostrar, porque ele fica muito fechadinho, e dependendo da perna que você coloque, fica bem difícil de fazer aqui. Eu vou fazer um resumo da aula passada, porque nós vamos utilizar o mesmo padrão que nós usamos para o Alan. Aqui eu utilizei o fio chantilly da amigurumi, e aqui eu usei o ane duplo. Eu vou lembrar o que foi feito na aula passada, mas eu vou dar uma outra opção também. Se você não gostou de ficar amarrando emenda por emenda aqui dos fios, eu vou dar uma outra opção, que você faz toda a cabeça primeiro e emenda os fios depois. Então, revisando a aula passada, deixei marcadas as carreiras aqui, onde eu comecei aumentos, e depois onde eu fiz carreiras sem aumentos, e marquei as carreiras de diminuições. Eu não marco todas as carreiras, eu prefiro marcar só algumas mais importantes. Eu comecei aqui com 6 pontos baixos no anel mágico, na primeira carreira. Na segunda carreira eu fiz 6 aumentos, terminando com 12. A partir daqui eu comecei a marcar a partir da terceira carreira, onde eu fiz um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, terminando essa carreira com 18 pontos. Na quarta carreira eu fiz 2 pontos baixos e um aumento, terminando essa carreira com 24 pontos. Na quinta carreira eu fiz 3 pontos baixos e um aumento, e essa é a carreira também que eu troco de cor, e faço o tom de pele aqui, com 12 pontos, e eu vou mostrar, a quinta carreira é importante, eu vou mostrar aqui bem direitinho. Eu fiz 3 pontos baixos e um aumento na cor cabelo, depois eu mudei para a cor de pele e fiz 3 pontos baixos e um aumento, de novo, 3 pontos baixos e um aumento, e depois 2 pontos baixos, ou seja, eu fiz 12 pontos, e continuei esse padrão de aumentos, continuando com um ponto na cor cabelo, ou seja, no total aqui eu tenho 3 pontos, 2 na cor de pele e um na cor de cabelo, e depois eu sigo com um aumento. E vou seguindo esse padrão até o final. 3 pontos baixos e um aumento, até eu chegar ao final da carreira, terminando essa carreira com 30 pontos. A partir daqui, eu não faço mais aumentos nem diminuições, e eu sempre inicio as carreiras com 5 pontos. E aí, basta eu seguir o padrão que é feito aqui, ó. Os pontos aqui estão meio frouxos, por quê? Porque eu deixei para amarrar tudo no final. Então, qual é o padrão que eu vou seguir para fazer o rostinho dele? Eu vou fazer, como eu falei, 12 pontos nessa primeira carreira. Essa primeira carreira ainda tem aumentos. A partir daqui eu faço 8 carreiras sem aumentos. E eu não vou marcando mais as carreiras, eu vou fazendo até que dê as 8 carreiras. Como que eu sei que já deu as 8 carreiras? Basta eu contar aqui na pele. Então, quando eu tiver no total de 9 carreiras, é a hora de eu parar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu ainda continuo. E eu deixei assim de propósito para que vocês entendam como que eu faço para não ficar emendando a cada troca de cor. Então aqui eu vou seguir até que eu chegue na cor de cabelo, lembrando que o padrão é este aqui, que eu faço 2 carreiras com 12, aí eu avanço 1, ou seja, essa carreira aqui tem 13, são 3 carreiras de 13, depois 2 carreiras de 14, e aqui eu vou avançando 1 a cada carreira. Fazer 2 carreiras de 12, 3 carreiras de 13, aqui já fiz 2 carreiras de 14, vou avançar 1. Então, nesta carreira aqui, eu tenho 15 pontos no tom de pele. Lembrando que eu não vou contando pontos, eu vou seguindo o padrão. Então, aqui, vou trocar de cor, deixando uma sobra para que eu possa amarrar depois. Não deixe muito esticado assim, senão fica ruim para amarrar. Deixe uma sobrinha um pouquinho maior. O fio vai ficar meio solto, mas não tem problema. Segure um pouquinho aqui para vocês poderem deixar o fio um pouquinho mais preso. Pode puxar esse aqui também para prender um pouquinho. Mas não se preocupem se ele ficar solto, porque depois dá para ajeitar. Então, aqui eu não vou contar nada, porque eu vou seguir com o tom de cabelo até que eu chegue na pele. A hora de trocar é quando eu tiver 9 carreiras aqui no tom de pele. Aqui eu tenho 8, ainda falta uma carreira. Então, aqui não precisa eu ficar preocupada onde que a carreira termina, porque eu vou seguir passando pelo final da carreira. Quando eu chegar aqui, eu vou trocar de cor, daquele jeito, deixando uma sobra.
E aqui vou seguir normalmente, porque esta é minha 9ª carreira no tom de pele, ou seja, esta é a última carreira daquelas 8 carreiras sem aumentos. Agora eu tenho que localizar o final da carreira, mas isso é muito fácil. Por quê? Porque eu sempre comecei com 5 pontos no tom de cabelo. Então aqui basta eu contar 5 pontos para trás, ou basta seguir esse fio aqui que eu estou usando para marcar. Então, gente, eu vou terminar aqui e vou acelerar o vídeo. Aqui eu avanço mais uma também, tá, gente? Nesse final eu vou avançando a cada carreira. Então aqui eu fiz 16 pontos. Lembrando que eu não fico contando, porque eu sei que aqui eu fiz 12, aqui eu fiz 13, aqui eu fiz 14, aqui eu fiz 15, então aqui eu fiz 16. Vou trocar de cor. Vou deixar uma sobra para poder amarrar depois. E aqui eu vou fazer até o final da carreira, que não está marcado, mas eu localizo de que jeito? Ou seguindo esse fio aqui da marcação. Olha, perceba que eu nem usei outra cor para marcar, eu usei o próprio final do anel mágico aqui para marcar. Ou seja, é muito fácil de vocês fazerem sem ficar marcando por carreira. Então aqui, ou eu localizo assim, ou contando 5 pontos para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já terminou a minha 8ª carreira sem aumentos ou diminuições. Agora começam as carreiras de diminuições. Se eu quiser marcar, vou marcar com esse fio mesmo. Vou marcar a carreira. Não está apertado para que eu veja ainda este ponto aqui embaixo. Então é aqui que eu pego. Tá? Esse é o meu primeiro ponto. E eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. De novo, um ponto baixo e uma diminuição na cor cabelo. E aí eu vou trocar para a cor pele. Vou deixar uma sobrinha. Eu não vou fazer essa carreira até o final, por quê? Porque eu vou amarrar tudo isso. Tá? Então aqui fica meio misturadinho, mas não tem problema. Gente, foi só para explicar para vocês como que eu faço. Então aqui eu seguiria um ponto baixo e uma diminuição até o final. Não preciso mais dessa cor, já posso cortar, porque a próxima carreira é toda em tom de pele. Tanto essa que termina aqui, quanto a próxima que vai ser só com diminuições. No total de 10 diminuições. Eu termino essa carreira com 20 pontos, 4 pontos na cor cabelo e 16 pontos na cor pele. Esse pontinho aqui ainda é cor cabelo, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha esse pontinho aqui. Olha, eu fiz 1, 2, 3. Esse ponto aqui, ele ainda é cabelo. Tá? Quando eu tirar a outra alcinha aqui, se eu tiver assim, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos na cor cabelo. E eu vou ter 16 na cor pele. Eu vou terminar essa carreira com 20 pontos. E a última carreira vai ter 10 diminuições, que eu vou terminar com 10 pontos. Tudo na cor pele. Então aqui eu já posso cortar esse fio, porque eu não uso mais ele. Aqui eu terminaria toda essa carreira nesse padrão de diminuições, um ponto baixo e uma diminuição, até o final. Só que eu não vou terminar por quê? Porque eu tenho que amarrar tudo isso. Então, eu vou virar aqui, vou virar pelo avesso, vou cortar esses fios. Com cuidado para não cortar o trabalho. Então, como que vocês fazem para amarrar? Sempre pegando um tom cabelo e um tom pele. Então, por exemplo, aqui, onde começou, eu vou pegar esse fio que é cabelo e esse fio que é pele. Aí amarro, amarro, dando uma certa tensão, sem apertar, só sentindo aqui um pouquinho de resistência no trabalho, mas sem apertar. Por isso que é bom vocês fazerem pelo menos uma vez amarrando um por um, para que vocês entendam qual é a tensão que vocês têm que dar. Então, aqui, amarrei esse primeiro, vou terminar aqui e já volto. Então, gente, amarrei todos aqui e vou virar para mostrar para vocês como que ficou do lado direito. Ficou um resultado bom também. Do outro lado. Esse modelo aqui eu coloquei entre as carreiras 9 e 10. Este aqui eu tô fazendo entre a 10 e 11 para ficar um pouquinho mais rebaixado e com a testa um pouquinho maior, só para ver se fica melhor. Vocês vão experimentando que jeito que vocês preferem. Eu acho que vai ficar bem legal assim também. Vou terminar aqui e já volto. Então, gente, terminei a minha penúltima carreira aqui da cabeça. Vou fazer minha última volta, que vai ter 10 diminuições. Lembrando que isso aqui é só revisão, tá, gente? O foco da aula de hoje é o corpinho da Barbie, que eu vou fazer já já nesse modelo que tá pronto. Eu só quero mostrar o finalzinho aqui, como que vocês vão fazer. Vou terminar e já volto. Terminei aqui a minha última carreira. E aqui que eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Porque nós vamos ter que fechar esse buraco e também deixar as alcinhas de cima, para a gente poder fazer a roupinha dela. Então, aqui tem várias opções para vocês fazerem isso. Eu vou primeiro, já que eu trabalhei em espiral, eu vou dar mais alguns pontinhos aqui, porque eu trabalhei em espiral deixa a cabeça meio
assimétrica, esse lado aqui tá maior. Eu fiz até uma cabeça por carreiras, para vocês verem a diferença. Essa aqui eu fiz toda por carreiras, então não coloquei a marcação, porque ficam esses carocinhos aqui, ó, que dá pra ver o início da carreira. Ele fica um pontinho um pouquinho diferente, mas eu acho isso aqui muito mais discreto do que aquele degrau que fica no trabalho em espiral. Então aqui não foi preciso fazer nada, porque a cabeça fica toda assimétrica. Mas aqui, como é em espiral, e tá um pouquinho mais alto nessa parte, eu vou tirar essa marcação, porque a gente não precisa mais, e vou dar alguns pontinhos aqui, uns 2 ou 3 pontinhos, só para compensar essa altura, essa diferença de altura. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, um segundo ponto baixo, e vou fechar no ponto seguinte com um ponto baixíssimo, para encerrar essa cabeça, encerrar aqui com um ponto baixíssimo, e uma correntinha para prender. Mas como eu falei para vocês, tem várias opções que eu posso fazer para fechar esse buraco. Por exemplo, aqui, eu peguei as alcinhas de trás e fiz 10 pontos baixíssimos. Então, aqui, depois eu posso fechar com uma agulha de tapeceiro. Então, um pouquinho de trabalho, porque aqui é muito pequeno. Então, a opção que eu mais gostei foi esta aqui, onde eu fiz algumas diminuições aqui dentro. Então, aqui eu já encerrei com essa correntinha, mas eu não vou cortar o fio. Por quê? Porque eu já tenho, eu vou deixar as alcinhas de fora para eu continuar o vestido, e aqui dentro eu vou fazer diminuições. Diminuições em BLO, já expliquei em vídeos passados. Essa alcinha aqui eu pego de fora para dentro, e a outra eu pego de dentro para fora. Cuidado para não pegar o enchimento. Então, eu pego assim, ó. Pegando esse Vzinho aqui. Cuidado que tem uma correntinha aqui, que ela pode atrapalhar um pouquinho, mas dá pra fazer. Então, tiro aqui essas duas alcinhas e arremato. Do mesmo jeito, vou fazendo assim até que eu faça 5 diminuições. E aí, eu fecho esse buraquinho. Fecho depois com aquele falso anel mágico. Não precisa fazer as 5 diminuições. Se vocês fizerem umas 3 diminuições, aqui já vai ficar com 7 pontos e já dá pra fechar. Importante que a gente feche, e além de fechar, que tem uma base para vocês colocarem as perninhas dela e que dê para esconder as pontas de fio lá dentro, porque o trabalho maior aqui é esconder as pontas. Então, vocês fazendo desse jeito, vocês vão ter uma base onde vocês conseguem colocar as perninhas e esconder a ponta lá dentro. Porque aqui começou aqui por baixo e eu termino esse cordão com as pontas aqui. Vocês podem também fazer esse cordão e dar um nó nele e colocar lá dentro e fechar o anel mágico. Eu não gosto muito assim, por quê? Porque essas pernas podem ficar girando. E eu gosto mais dessa parte trabalhada para ficar como frente do que essa parte que parece correntinhas. Se eu fizer assim, costurando nessa parte, fica mais fácil dessa parte que eu quero ficar na frente do trabalho. Principalmente se eu for colocar os sapatinhos, porque aí tem que ter uma frente. Se eu for colocar sapatos assim, tem que ter uma frente. Se eu for colocar simplesmente uma bolinha, que o pé pode ser também só uma bolinha, que vai ficar muito bonitinho, não precisa você se preocupar qual lado que vai ficar na frente. Então, esse chaveirinho, gente, sempre tem um jeito mais fácil, que você vai fazer mais rápido, e um jeito que vai dar mais trabalho, mas que talvez fique mais interessante. Então, veja qual você quer fazer, porque geralmente o que dá mais trabalho vai demorar mais, claro, e nem sempre você consegue cobrar muito mais por ele. Então, para você ganhar dinheiro com chaveirinhos, você tem que fazer um modelo que seja rápido e que seja interessante. Nem sempre a pessoa vai querer pagar muito mais por uns detalhes que às vezes não fazem muita diferença. O que faz diferença nesse chaveirinho especial é o frufru. Não tem pessoa que eu tenha mostrado esse chaveirinho que não tenha tido essa reação. Oh, frufru! Então, acho que o principal aqui é você fazer um enfeitezinho. Aqui não é um frufru, mas é um pomponzinho que deixa muito bonitinho. Mesmo esse pezinho que é bem fácil de fazer porque é uma bolinha. Então, vamos terminar aqui. Então, gente, o problema de fazer um encerramento aqui, que desse para eu colocar as pernas da boneca, já está resolvido. Aí sobram 10 alcinhas aqui fora, lembrando que eu fechei com ponto baixíssimo, então conte para você ter certeza onde que é cada ponto, porque a gente vai fazer o corpo por carreiras, e nem todo mundo está acostumado a trabalhar por carreiras. Então, já deixei prontinho aqui com as pernas colocadas. Eu vou ensinar como que faz essas pernas. É um cordão muito fácil, que é o mesmo cordão que eu uso para fazer o cabelo do Alan, e é também o cordão que eu estou usando para fazer o cabelinho aqui da Barbie. Então, vou mostrar logo aqui no cabelinho dela.
Aqui eu fiz uma certa quantidade de pontos, eu posso desmanchar depois se eu quiser. Eu comecei pegando na segunda carreira de 1, 2, 3, na quarta carreira. Estou pegando a quarta carreira e aqui eu faço assim. Eu vou pegar desse jeito. Se eu quiser que o cabelo fique pra cá, então vou pegar assim, pegar ele introduzindo a agulha desse jeito aqui. Se eu quisesse que ele viesse pra cá. Então o cordão sempre vai curvar na minha direção. Então como eu quero a franja curvada aqui pra baixo, eu vou pegar assim. Introduzir o fio, vou laçar o fio aqui. Vou trazer essa ponta pra cá, porque essa ponta vai pra cima da agulha. E aí eu tiro essas duas alças, dou uma laçada para tirar essas duas alças. Então, primeiro eu ajusto bem essa parte, e aí eu dou uma laçada, tiro os dois. De novo, levo para cima da agulha, dou uma laçada, tiro os dois. Levo essa ponta que está embaixo para cima da agulha, dou uma laçada e tiro esses dois. E aí o cabelinho vai ficar curvo para cá. Quantos pontos que eu vou fazer para esse modelo de cabelo, que ela tem uma franja comprida e uma ponta bem grande aqui, que fica perto da orelha? Eu fiz com 8 pontos, aqui 9, aqui 10, e aqui eu fiz com 14 pontos. Quando eu tiver a quantidade de pontos que eu quero, então aqui eu já tenho 1, 2, 3, vou supor que eu quero aqui com 9 pontos, então vou fazer os restantes. Quando vocês pararem, cuidado para vocês não confundirem qual é a ponta que sobe, essa ponta aqui sobe na agulha. Se vocês tiverem dúvida, desmanche um, para vocês verem qual é o fio que está sendo trabalhado e qual o que está subindo na agulha. Então, esse aqui está subindo na agulha e esse é o que trabalha. Então, aqui já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando tiver a quantidade que eu quero, porque eu quero essa quantidade, 9 pontos, aliás, que são 8, vou desmanchar um. Ó, tendo a quantidade que eu quero, eu vou puxar esse fio, vou cortar, tirar essa ponta, arrematar. E aqui eu vou dar um nó, vou cortar um pouquinho mais. Aqui eu vou dar um nó de tecelão. O que é um nó de tecelão? Eu vou começar como se eu fosse dar um nó cego, lado esquerdo por cima. Dou um nozinho. Se fosse um nó cego, eu viria de novo com o lado esquerdo por cima. Mas para o nó de tecelão, eu venho com o lado direito por cima. E aí é só passar assim. E aí eu amarro. Ficou em dúvida, volte o vídeo, que não é difícil, tá, gente? E esse nó eu posso cortar bem rente. E aí não vai aparecer. Ele não desmancha. Esse é um nó de emenda de fios, ele não desmancha, principalmente quando ele está na emenda dos fios. Aqui, na verdade, ele está numa ponta. Claro que se a gente ficar puxando assim de todo jeito, qualquer nó desmancha. Mas a ideia não é essa. Se quiser, botar um pinguinho de cola, mas não precisa. É só se quiser mesmo, mas ele não desmancha. Você pode fazer ele todo aqui. É fácil de fazer. Se você se incomodar com essa pontinha de nada que fica, você pode fazer ao contrário, só que vai dar mais trabalho e é aquilo que eu falei. É um trabalho que muitas pessoas não vão valorizar. Mas você pode fazer os 8 pontos separadamente. Pode fazer aqui, ó. Deixa uma ponta menor. Essa ponta que sobe é menor do que a ponta que é trabalhada. Aqui, como são só 8 pontos, vou pegar pouco fio. Vou fazer uma correntinha. Levo o fio pra cima. Esse primeiro dá um trabalhinho pra fazer. Só ele. O restante tudo é fácil. Esse é o primeiro ponto. Levo pra cima, tiro 2. Segundo ponto, terceiro. Aqui já tenho 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu não quisesse aquela pontinha, eu faria desse jeito, separadamente. E aí eu venho com uma agulha de tapeceiro, boto esse fio na agulha. Botei o fio na agulha. Vejo a posição que eu quero. Eu quero com essa parte redondinha pra fora, para que ele fique coladinho assim na cabeça. Então, eu viria aqui, vendo a posição que eu queria, né? Se eu quero aqui. Então, cuidado na hora de amarrar também. Mas a partir do momento que você entende qual é o jeito de amarrar, também não é tão difícil. Vamos supor que eu quero botar essa mecha mais afastadinha aqui. Vou botar aqui mais afastada, só para você ver. Então, vem aqui. Passei. Dou um nó bem apertado aqui, dou 2 nós, dou um nó cego, um nó normal. E depois eu tenho que botar essas duas pontas lá pra dentro. E isso que dá trabalho, porque eu vou ter que ficar botando o fio na agulha toda hora. Então, dá trabalho fazer assim, a diferença é mínima,
e era aquilo que eu estava falando agora há pouco. Se você quiser ganhar dinheiro com chaveirinhos, tem que achar um jeito de fazer mais rápido. Então, para esse cabelo, esse jeito aqui, deixa uma pontinha bem pequenininha, um nozinho que quase nem aparece. Quando a pessoa vira isso aqui, ela nem vai perceber se tem nozinho ou não. Então, esse jeito de fazer é bem mais rápido do que ficar fazendo fio a fio. A menos que você queira mesmo, vai dar mais trabalho e é um trabalho que tem que ser cobrado. Então, acho que esse jeito aqui é o mais fácil, é o mais prático. Vamos fazer a roupinha dela. Sim, do mesmo jeito que eu fiz o cabelinho, eu fiz as pernas dela. É o mesmo ponto, só que eu fiz com fio duplo. Então, do mesmo jeito eu faço a perna, vai ficar com 2 pontas, como ficou aqui. Vão ficar 2 pontas, e aí eu posiciono do jeito que eu quero, as perninhas, e com uma agulha de tapeceiro, eu amarro e passo a ponta lá para dentro. Então, é melhor fazer isso antes, porque quando estiver tudo pronto, vai dar mais trabalho para a gente botar as pernas lá dentro e ficar arrematando. Tá? Então, façam antes. Assim que eu fizer as primeiras carreirinhas do vestido dela, eu já vou colocar os braços também para não ter trabalho. Os braços são só 5 pontinhos, jeito aqui, só que com 5 pontinhos que a gente já coloca aqui e amarra, que nem vai aparecer. Se quiser, bota as pontinhas lá para dentro também.